Estamos aqui no Cast TV Casual, no quadro Fala Doutor. Eu sou o Dr. Rodrigo Strobel e hoje temos o prazer enorme em ter uma convidada muito especial. Temos aqui a doutora Márcia Assis. A Márcia é neurologista, especialista na área de medicina do sono. Márcia, muito bem-vinda. Tá? Olá, doutor. Obrigada. Conte para nós um pouquinho da sua formação, né? Quem é você, suas formações, especializações e tal. Interessante. Então, eu sou médica formada pela Universidade Federal do Paraná. Lá eu fiz a residência de neurologia e a de neurofisiologia, né? Que são algumas especialidades da neurologia. E da neurofisiologia, eu fui para os estudos da área da medicina do sono, que é onde eu atuo nesse momento, né? Sempre foi a minha atuação dentro das doenças do sono e com um exame complementar que é dentro da saúde do sono, que é a polissonografia. Márcia, conte para nós, por exemplo, quando a gente tem alguém na família, né? Muitas vezes a esposa ou o marido, assim, que tem roncos à noite, que acredito que seja uma coisa muito frequente. Quando que a gente precisa se alertar para que saber que o ronco não é só uma coisa normal, mas que já está virando uma doença? Conte um pouquinho para nós disso aí. Sim, olha, o ronco, ele é comum, mas não significa que ele é normal. Ele é um ruído que ocorre pela vibração dos tecidos na nossa via aérea durante a nossa respiração. E esse ruído, essa vibração, ela traz a informação que o ar está tendo alguma dificuldade na sua passagem, seja ao nível do nariz ou seja ao nível retrolingual, ali no palato mole, na úvula, que a gente chama de campainha. Então, ele sempre vai ser um ruído anormal que vai estar alertando que existe alguma dificuldade na passagem do ar pela via aérea. Quando ele pode nos trazer doença? Então, seria aquele ronco de todas as noites, de alto volume. Quando, além do ronco, essa pessoa tem pausas, um trancamento na respiração, é um sinal de alerta, de gravidade, um ronco alto de todas as noites. Uma pessoa que está sonolenta durante o dia, sinal de alerta para procurar o médico, as pausas respiratórias também. Um ronco frequente, de alto volume, numa pessoa hipertensa, o ronco piora a pressão alta, não é uma boa combinação com doenças cardíacas, uma pessoa que tem comprometimento da memória, está muito cansada durante o dia, uma pessoa que ronca e não tem um sono restaurador. Isso são sinais clínicos, sinais de alerta que se deve procurar um médico para avaliar esse ronco. E isso é interessante, mas porque tem muita gente que vai acostumando com a sonolência, né? Porque ela relaciona muitas vezes que a gente está cansado, porque está trabalhando muito, dormindo pouco e tal, e daí vai achando que é só cansaço, dor de cabeça, muitas vezes vai descobrir que tem apneia do sono, tem pressão alta, muitas vezes até arritmia cardíaca, né? Exatamente. Então, dormir e não acordar descansado é um alerta. Sonolência é o maior sinal que existe um ronco intenso ou uma apneia do sono quando essa pessoa dorme. Então, a apresentação clínica mais comum de uma apneia do sono é a sonolência durante o dia. Que tipo de sonolência? Sentir-se cansado com a sensação que vai dormir em situações monótonas, como assistindo TV, numa sala de reunião, ouvindo uma palestra, sentado num ambiente tranquilo, como uma sala de espera. E a sonolência pode chegar a uma situação mais grave, como dirigindo, em que a pessoa se expõe ao risco de um acidente. Então, estar sonolento tem várias causas, como você falou, às vezes pode ser uma privação de sono, que essa pessoa está dormindo menos do que necessita, mas também é um sinal de alerta que existe algo durante a noite que interrompe o sono e que não favorece o descanso necessário, consequentemente sonolento durante o dia. Márcia, isso é uma coisa que a gente observa muitas vezes na estrada. Quando a estrada é cheia de curvas, né?
Então a gente fica atento, você presta atenção, uma estrada que você precisa ultrapassar, né? Agora, quando você pega uma reta, uma pista dupla, quem tem a apneia do sono normalmente dá aquela piscadinha, né? Sim, é um risco de acidentes. Isso. E muitas vezes eu atendo no consultório pessoas com apneia grave que eles relatam que somente aguardando um sinal vermelho abrir, Já sente, dá acorda com o indivíduo de trás buzinando. Então é muito sério lembrar que isso também pode fazer sair da pista numa estrada, ter um reflexo mais lento na hora de frear, se o carro da frente freia ou passa alguma coisa pela frente, né, de forma errada, os reflexos também ficam prejudicados. E outra coisa que eu acredito que fica também prejudicado, né, mas é o casamento, né? Muitas vezes é muito comum, né? O marido roncando e a esposa ali não consegue pegar no sono, não consegue dormir porque o barulho está demais, né? Sim, o acompanhante de cama de um roncador tem problemas do sono, porque ele é despertado todas as horas, né? Ou a cada minuto com aquele barulho, então é uma pessoa que não descansa à noite, que tem um sono de má qualidade também. E como é que faz o diagnóstico, Márcia, daí, para a gente realmente descobrir que não é só um ronco e que virou a apneia do sono? Bem, como é que funciona? Essa pessoa ela está cansada ou alguém observou que ela ronca demais e que ela tem alguma pausa na respiração. Em primeiro lugar, procurar um profissional da área da saúde, um médico, e relatar isso. Disseram que eu ronco demais, disseram que eu tenho pausas na respiração ou estou cansado. Tem alguns outros sinais. A minha pressão sobe enquanto eu estou dormindo, tenho uma pressão de difícil controle. Contar para o seu médico. Nem todos têm acesso ao especialista do sono, mas relatar ao seu cardiologista, ao seu clínico geral, quem possa ajudar a encaminhar para um diagnóstico e um tratamento. A história clínica ela é muito forte, né? Mas essa pessoa vai precisar fazer um exame que se chama polissonografia. É o exame do sono, em que nós vamos registrar a atividade elétrica cerebral, o fluxo de ar de nariz e boca. Existe um microfone que é fixado na região cervical. Nós conseguimos registrar o ronco. Sim. Além disso, batimento cardíaco, oxigenação, movimento do tórax. E eu digo para os pacientes que é com esse exame que nós vamos saber o nome e o sobrenome do seu ronco. Seria o quanto você ronca, se ele está fragmentando o sono, se ele está prejudicando a oxigenação e se ele está acompanhado de apneias, que são essas pausas na respiração. Porque a pessoa que está dormindo, ela não sabe de nada. E às vezes, assim, eu acho que eu não paro de respirar, eu acho que é só ronco. Só o exame pode dizer o nome ou sobrenome, sendo assim, a gravidade disso tudo. E frente à gravidade, se é um quadro leve, moderado a grave, nós vamos escolher a melhor forma de tratamento. Que a gente vê, assim, eu, por exemplo, como cirurgião bariátrico, né, todos os pacientes a gente leva, encaminha para o cardiologista no pré-operatório. E muitos fazem aquele exame chamado MAPA, que é um holter de 24 horas, né? Ele fica monitorando a pressão arterial durante a noite, inclusive. E é interessante, a maioria dos pacientes acaba tendo picos de pressão alta durante a noite. E daí já é um alerta ali que, opa, a pessoa tem picos de pressão alta dormindo, é um sinal que pode ter apneia do sono. Né? Exatamente. O fisiológico, para quem está nos assistindo, é que nós tenhamos um declínio, a pressão cai um pouquinho quando dormimos. Agora, essa pessoa que não tem essa queda, inclusive a pressão sobe à noite, é obrigatório investigar a apneia do sono. E a apneia do sono, ela traz mais riscos de doença. Então, seria a hipertensão arterial, uma hipertensão de difícil controle, maior risco de diabetes, a sonolência que nós falamos, quem não está respirando bem quando dorme, não está oxigenando bem, né? Tem quedas na oxigenação, ela vai ter um prejuízo na função cognitiva. Então, memória, concentração, atenção,
acabam ficando prejudicados durante o dia. E tem um fator a mais, que a apneia do sono leva a ganho de peso. Isso é legal, isso é interessante isso, porque muita gente não consegue conectar uma coisa com a outra, né? Explique um pouquinho para nós, mas por que a apneia do sono gera ganho de peso e daí é um ciclo vicioso, né? Exatamente. Porque daí ganha peso, piora. Tal. Exato. Então, apneia do sono e obesidade. A gente não consegue, às vezes, separar causa e consequência. Então, quem ganhou peso acaba tendo um acúmulo de gordura em região de face, até mesmo na língua, na região cervical. Isso estreita a passagem de ar, favorece ronco e para quem já ronca, com o ganho de peso, pode começar a ter a apneia do sono. Então, os estudos mostram que quando uma pessoa procura o médico por apneia do sono, teve ganho de peso nos últimos 5 anos. Então, ela começou a roncar mais, começou a ter as pausas na respiração e fica mais sonolento. Quem tem apneia do sono ganha peso ou tem muita dificuldade de perder peso. E por que isso acontece? Então, são vários fatores. Um deles é que a apneia do sono, a pessoa para de respirar, ela tem uma fragmentação do sono. Ela passa a não ter um sono adequado, um sono contínuo. E quem dorme mal tem alteração do apetite. Acaba comendo mais durante o dia, mais fome, ganho de peso. Quem não dorme bem fica mais ansioso e tem uma tendência a ruminar mais, a comer mais. Acho que especialmente atacar as bolachinhas, as guloseimas, carboidratos, né? Exatamente, come mais. E tem mais um motivo, a pessoa não está descansando. Ela tem pausas na respiração. Ela está sonolenta durante o dia. Ela passa a ser mais sedentária, ela não tem disposição, ela não tem ânimo, ela está cansada. E ela não pratica atividade física, daí ela ganha peso, piora a apneia, e assim vai crescendo. E o médico diz que a pessoa está com preguiça. Né? Muitos médicos acabam dizendo, não, você tem que fazer exercício, você está muito preguiçoso e tal. E muitas vezes não é preguiça, muitas vezes realmente falta de sono, cansaço mesmo. Cansaço, né? Que não tem um sono adequado. Então, esse cansaço, essa sonolência, ela deve ser valorizada. Até quem nos ouve, nos assiste, assim, não aceite estar cansado. Assim, tem alguma coisa assim. E muitas vezes o roncador, ele dorme a noite inteira. Ele acha assim, não, eu dormi 8 horas, como que eu estou sonolento? Como que eu estou cansado? Questione, procure ajuda, porque é importante isso para a sua saúde. Nós falamos em risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, e além disso, a apneia do sono aumenta o risco de arritmias cardíacas, especialmente uma arritmia chamada fibrilação atrial, aumenta o risco de diabetes. Então, precisa realmente ser crítico em relação ao seu descanso e procurar ajuda. Mas isso aí é uma curiosidade que eu tenho até. Eu gosto muito de monitorar o meu dia a dia aqui com esses reloginhos, né, que tem. E hoje os relógios avançaram muito, melhoraram muito. É interessante fazer esse monitoramento do sono também? O que você acha? Os relógios, eles evoluíram e eles vão evoluir mais ainda. Monitorar o tempo que dorme, a quantidade de horas de sono, isso é muito importante, é o grande valor desse relógio. Só precisa se tomar um pouco de cuidado em relação ao sono superficial, sono profundo. O relógio pode assustar um pouco. Nós falamos sobre a polissonografia e nós vamos conhecer sono superficial, sono profundo, fazendo o registro da atividade elétrica cerebral. Então, o relógio, ele analisa por movimentação, entendendo que quando você está acordado, você está movimentando o braço, quando você está dormindo, você está sem movimento. Então, ali, o relógio pode errar e dizer que você teve pouco sono profundo e não ser isso. Mas pode ser um alerta para procurar ajuda. Se a pessoa está ali monitorando o sono, é porque ela está procurando, porque
eu não ando bem em certas questões na minha saúde, né? É. Eu sei que o meu, por exemplo, ele monitora até a concentração de oxigênio. Então, isso é bacana. Durante a noite, se caiu a tua saturação de oxigênio, também é um sinal de alerta, né? É um sinalizador. Nós temos aplicativos que registram o ronco durante o sono. E também pode ser um sinal de alerta para procurar ajuda. Para quem mora sozinho, isso é legal. Porque daí não dá nem para perguntar para o marido ou para a esposa, será que eu estou roncando, estou parando de respirar? Aí esses aplicativos têm valor, né? Exatamente, eles nos ajudam, sim. E daí, temos a apneia do sono. O que fazer? Né? Como é que a gente trata isso? Quais são os passos, né? Bem, o tratamento da apneia do sono, ele vai se basear muito no resultado do exame do sono. Se os adultos, o índice abaixo de 5 eventos respiratórios por hora é considerado normal. De 5 a 15 por hora leve, 16 a 30 moderado e acima de 30 por hora grave. Nós não tratamos só o exame, então a gente precisa ver o índice de apneias, o quanto causa um prejuízo na oxigenação quando ele dorme, doenças associadas, antecedente de AVC, de arritmia cardíaca, de infarto, pressão alta de difícil controle, obesidade, diabetes, comprometimento da função cerebral, tudo isso tem que ser analisado, o grau de sonolência dessa pessoa. E nós também vamos precisar de uma análise da via aérea superior. Se essa pessoa tem um desvio de septo, tem uma amígdala aumentada, uma úvula, né, a campainha alongada. Então, tem a questão saúde, a questão resultado do exame e a questão da parte otorrinolaringológica. Apneias leves podem ser tratadas com uma redução de peso, cuidar para não dormir de barriga para cima, muitas pessoas só roncam de barriga para cima, então uma terapia posicional, tratar a obstrução nasal. As apneias moderadas a graves, nós temos que ser mais agressivos ou mais rápidos no tratamento para evitar que essa apneia traga prejuízo para a saúde. Então, nós temos um aparelho que a odontologia do sono faz, que é colocada dentro da boca e ela avança a mandíbula. Tipo como se fosse uma placa, mais ou menos. Aquela assim. Placa que é usada para bruxismo, para apertamento dentário, mas ela é em cima e embaixo. Sim. E ela vai provocar um avanço da mandíbula e uma abertura em milímetros da via aérea. É indicado para alguns casos de ronco e umas apneias mais leves. Quando a apneia é grave ou já existe doença cardiovascular junto com sonolência, é indicado o uso do CPAP. O CPAP é um aparelho ligado na elétrica que gera uma pressão positiva que entra por uma máscara. A máscara é colocada no nariz. Então, quando a pessoa inspira, essa pressão positiva, como um vento, abre a passagem de ar e daí o ar passa sem obstáculos. Então, a pessoa vai dormir com esse equipamento, com essa máscara durante a noite, ou ela vai dormir com o aparelho intraoral durante a noite, ou ela vai ser encaminhada para o otorrino, para tratamento de nariz, né, ou as causas nasais. Algumas cirurgias podem ser feitas também, vai depender da idade, do peso e das doenças associadas. Então, precisa de uma avaliação médica para definir o tipo de tratamento. Se tocando no ponto peso, né? Tipo, a pessoa muitas vezes não precisa emagrecer tanto peso, né? Ela teria que emagrecer 20, 30 quilos talvez. Se ela emagrecer já uns 10% do peso, já faz um grande efeito, né? Sim, 10 não é pouco, 10% não é pouco, é bastante. Não, é bastante. Mas pode até resolver, né? Então, para que a gente entenda como ocorre a apneia do sono, então, existem os fatores estruturais. Então, aquelas pessoas que de repente têm o queixo menor, retraído, a via aérea mais estreita, que é um fator que a gente não consegue modificar com a perda de peso. As pessoas com mais idade têm afrouxamento dos tecidos moles. Então, é uma outra questão que causa a apneia do sono.
e as pessoas que tiveram ganho de peso e acúmulo de gordura. E essas 3 causas podem estar juntas. Então, perder o peso é um dos fatores que pode ajudar. Então, quando a gente ganha peso, a gente ganha no rosto também, no pescoço, a língua engorda. E reduzir peso pode sim reduzir a apneia do ronco, até mesmo o ronco ser eliminado. E após essa perda de peso, fazer a reavaliação para ver se realmente ficou livre do que a gente tem mais preocupação, que é da queda da oxigenação. E o grupo assim, de risco seriam, então, Márcia, homens acima de 50 anos, tem pressão alta, tem um pescoço mais alargado. Se pegar uma fitinha métrica, né? Exatamente. Dá para pegar ali, por exemplo, acima de 40, é isso mesmo? 40 centímetros na fita métrica já é um alerta. Exatamente. Então vale hoje todo mundo pegar a fitinha métrica e medir o pescoço aí para ver, né? Pescoço, ronco, hipertensão e idade. Acima de 50, né? Acima de 50. Os homens roncam mais que as mulheres e eles têm mais apneia do sono. Por outro lado, a mulher... Então não é intriga isso da oposição. A mulher, quando entra na menopausa, ela passa a roncar e ela tem mais risco de apneia do sono. A mulher, nem sempre ela tem um ronco tão alto, mas ela se sente muito cansada durante o dia, com fadiga. Às vezes esse cansaço, ele parece uma depressão, é aquela pessoa que está sempre muito cansada, ela desiste de fazer alguma atividade, está mais chateada, com problemas de memória. Então a gente falou muito sobre sonolência, mas nós também temos que ficar alerta sobre esses comportamentos que pode alertar que é à noite e todo aquele barulho do ronco a causa muitas vezes cansaço. Ganha peso e não sabe por quê, né? Exatamente. Acho que é problema de tireoide, né? E daí vai ver realmente uma apneia do sono, né? É o sono. Bem comum. E além disso, além de usar CPAP, assim, mas tem os medicamentos, né? Fale um pouquinho dos remédios. Aí, hoje tem medicamentos que atuam na apneia também, né? Exatamente. Eu acho que muitos que nos ouvem, nos assistem, devem ter visto a notícia que os medicamentos para perder peso tratam a apneia do sono. Como isso acontece, né? Até o momento sabemos que a redução do peso provocou uma importante redução da apneia do sono. Talvez exista algum fator central, a nível de sistema nervoso central, que também ajuda em tratar essa apneia do sono que nós ainda não conhecemos. Mas é fato que o uso desses medicamentos reduz peso, consequentemente reduz a apneia do sono. Esses são os análogos do GLP-1, né, que são conhecidos hoje comercialmente como Ozempic, né, temos o Wegovy, então esses que estão hoje sendo muito utilizados. Mais recentemente temos o Mounjaro, né, que é um medicamento de outra empresa, né, até, e todos esses medicamentos têm um efeito muito poderoso na melhora da apneia, né? Sim, por redução de peso. Daí agora, Márcia, eu vou perguntar agora, puxar a sardinha para o meu lado. Vamos eu, lá. como cirurgião bariátrico, né? Daí eu digo que talvez uma das armas mais poderosas para a apneia seja a cirurgia bariátrica. Muita gente nem imagina isso, né? E o que você me diz, Márcia? O que você acha? É fato. Muitas pessoas vão para a bariátrica por causa de outras doenças, né? As vasculares, as cardíacas, né? As endocrinológicas, mas tem a apneia do sono no indivíduo que recebeu a indicação de bariátrica muitas vezes. E ele também vai ter uma melhora, um alívio da apneia do sono, consequentemente, o melhor controle da pressão, da diabetes, né? Progressivamente ele vai tendo uma melhora em todos os sentidos. Tem um estudo, Márcia, bem legal, que foi realizado em São Paulo, no Hospital do Coração, que chama-se Gateway, né? E é um estudo que foi muito bem feito, bem legal, e o foco especial do estudo era avaliar a melhora da pressão alta com a cirurgia bariátrica. Mas teve um braço do estudo muito legal que avaliou a apneia do sono. E daí eles viram uma melhora de mais de 70% nos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Até inclusive pacientes com apneia moderada, apneia grave,
né? E tiveram uma resolução bem legal da apneia. 70% né? é um número alto. Então, É. se você pega uma pessoa com apneia moderada que reduziu 70%, ela pode cair para um índice normal e não necessitar de tratamento, como usar o CPAP como ela estava antes para uma apneia grave. Né? Já tive uma paciente que tinha apneia, usava CPAP no pré-operatório. E ele ficou tão feliz que no pós-operatório ele me levou o aparelho de CPAP e me deu de presente. Tipo, para eu ajudar alguém que tenha necessidade. E esse aparelho não é baratinho, né? Sim. Então, daí, até inclusive, estou com o aparelho lá no consultório. Ali, o paciente ficou tão feliz de melhorar da apneia que ele até levou o aparelho para nós. Né? E uma coisa interessante, mas que a gente vê isso no consultório, e não só eu, mas vários cirurgiões bariátricos veem a mesma coisa. A melhora da apneia do sono muitas vezes é muito, muito precoce, muito rápida. Tipo, fez a cirurgia, dali 2 dias, muitas vezes, já nem tem mais apneia ou não tem mais ronco. Normalmente isso a gente observa e acaba escutando isso da esposa. Muitas vezes o marido fez a cirurgia e a esposa relata, olha, eu estava dormindo, né, 2 dias depois, estava em casa já, e 3 horas da manhã eu acordei e estava um silêncio no quarto, coisa que há anos não existia. E daí ela fica preocupada, porque recém-operado, pode ter até morreu, né? E daí vai acender a luz, vai olhar o marido, e o marido está só ressonandinho, nem está roncando, né? Então, o que você acha disso? É curioso. Legal, né? Porque a pessoa ainda não perdeu peso, né? Isso. Isso eu até puxei esse assunto, porque nós estamos com um projeto de pesquisa, né? Inclusive eu já convido quem tiver interesse em participar da pesquisa, né? A gente vai avaliar os pacientes antes da cirurgia para ver a apneia e logo depois, já precocemente, né? Alguns dias depois, para ver se a gente identifica realmente isso, né? Isso é uma coisa que no mundo científico ainda não foi comprovado, né? Isso, e ver por que isso acontece, né? Sim. Antes mesmo de perder peso, né? Deve existir outros fatores, né? Vamos ver o que acontece. Sou um curioso. Eu também fiquei. Assim, me conte, se fosse para dar uma última mensagem para quem tem excesso de peso, apneia, o que você recomenda fazer, assim? Tipo, como se fosse uma última mensagem para nós. Sim. A minha recomendação é para que todos priorizem o sono. Não tem saúde durante o dia se não dormirmos adequadamente. Com o número de horas que cada um precisa, que é muito variável, mas muito atento às informações de quem nos observa dormindo. Ronco não é normal, a apneia do sono é uma doença muito comum, que afeta 1/3 da população, que acarreta risco de doenças mais graves, especialmente as vasculares do coração e do cérebro. Então, uma pessoa que está sonolenta durante o dia, não está tendo um sono restaurador, está brigando com peso, inclusive ou com a pressão alta, não deixe de procurar ajuda e saber o que está acontecendo. Pode ter apneia do sono e ser uma doença grave que está dificultando todo aquele controle que faz durante o dia. Então, priorizar o sono, priorizar o descanso, seu bem-estar é muito importante. Hoje a gente teve um prazer enorme de trocar uma ideia aqui com a doutora Márcia. E lembrando que a gente abordou muito a apneia, ronco, tudo, né? Mas tem um monte de outros problemas do sono, né? Tem insônia, né? Outras inúmeras coisas que acontecem durante o sono. Então, quem tiver algum probleminha com o sono, já sabe a quem procurar, né? Márcia, mais uma vez, muito obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço, foi uma satisfação. Então, vamos nessa. Obrigado pela audiência. E nos despedimos, ficamos por aqui. Tchau, tchau.